meu irmão, meu amigo está aqui. Esse mês de julho nós estamos pregando sermões de evangelização. E é a sexta pregação de hoje. Então eu estou aqui só o pó da rabiola. Vamos lá. Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, versículo 19. Quero falar nesta noite sobre libertação de fardos que nos oprimem. Libertação de fardos que nos oprimem. E lê comigo o versículo 19. Vamos lá? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa... Vamos repetir bem forte, vamos lá? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Em primeiro lugar, eu quero definir ou conceituar para você o que é que significa a palavra fardo. Fardo. Segundo, apresentar para você alguns tipos de fardo que estão registrados na Bíblia. E em terceiro lugar, como é que nós podemos nos libertar desses fardos. Ok? A palavra fardo, no dicionário brasileiro, significa coisa ou conjunto de coisas mais ou menos volumosas ou pesadas que se destinam a transporte, carga, pacote, embrulho, volume. Figuradamente, fardo significa o que custa a suportar ou o que impõe responsabilidade. No grego e na língua hebraica, a definição dessa palavra fardo tem dois sentidos. Um fardo pode ser uma carga pesada e uma metáfora na Bíblia para peso que é colocado, ou responsabilidade que é colocado sobre alguma pessoa. Mas há outra palavra, que é a palavra kopos, no grego, que significa fardo, aquilo que fere, aquilo que machuca, aquilo que está além da nossa capacidade de suportar. E a ideia aqui é um peso que achata, um peso que oprime. E é tão interessante que Jesus, ele convidou um dia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E esse é um ponto que eu queria tratar com você nesta noite, porque todos nós podemos estar levando uma vida oprimida por fardos, oprimida por responsabilidades, oprimida por sentimentos que nos oprimem, que nos achatam. E é tão interessante, eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, versículo 4. Jesus usa essa palavra kopos, no grego. Mateus capítulo 23, versículo 4, que aqui diz aí: atam fardos pesados e difíceis e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Presta atenção, Jesus está falando aqui de fardo pesado, difícil de carregar. Esse tipo de fardo aqui é o fardo das tradições religiosas.
Os fariseus, na época de Jesus, os saduceus, os escribas, eles criaram obrigações religiosas que iam além das escrituras sagradas. Além das escrituras sagradas. E as pessoas viviam opressas religiosamente. A religião e a espiritualidade que deve nos libertar, que deve nos fazer andar aliviados, era usado como um fardo, como um peso. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou dizendo: pastor Arival, eu queria uma consulta. Falei: tudo bem, eu não sou cartomante, mas faço. Ela diz: não, porque eu fiz um voto a Deus. E eu estou querendo quebrar esse voto. Falei: mas que voto foi que a senhora fez? Não, eu fiz um voto a Deus. E se Ele me ajudasse a resolver uma determinada situação, eu não cortaria mais o meu cabelo. Não cortaria mais o meu cabelo. E agora o cabelo cresceu demais, eu estou doido para cortar. E eu fui lá no meu pastor, e o meu pastor me disse que eu não posso quebrar o voto. O que é que o senhor me aconselha? Eu digo: meu irmão, é o seguinte, isso aí é voto precipitado. A senhora corta o cabelo e põe na minha conta. Corta o cabelo e põe na minha conta. A senhora fez um voto precipitado. E Deus não quer lhe abençoar para você ter cabelo grande. Isso é loucura. Veja bem, aquela mulher, ela estava desesperadamente achando que se ela cortasse o cabelo, ela estaria ofendendo a Deus, quebrando um voto, trazendo maldição espiritual para a vida dela. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão aí hoje, não é só no ambiente de igreja evangélica, mas ambientes religiosos, pessoas que estão sendo opressas, oprimidas por ensinos humanos, por manipulações espirituais, pessoas que estão aflitas, desesperadas, achatadas. A palavra fardo aparece na Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Aparece novamente essa palavra fardo. 1 Timóteo 5, 16, diz assim: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras, e não fique sobrecarregado o quê? A igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente o quê? Viúvas. Aparece a palavra aqui, sobrecarregada. A igreja não fique sobrecarregada. Costume antigo. Os judeus diziam que os filhos deviam cuidar dos pais, principalmente se ficassem viúvas. O pessoal, ao invés de assumir a responsabilidade, terceirizava para a igreja. Paulo diz: não, para aí. Para aí. E ele usa aqui uma expressão que significa sobrecarga financeira e econômica. Presta atenção. Tem gente que vive debaixo de uma sobrecarga financeira. Gente que não consegue se libertar de dívidas, de cartão de crédito, de dinheiro. Pessoas que compram compulsivamente, pessoas que vivem sofrendo terrivelmente por causa dessa opressão. Abra a sua Bíblia também, por favor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. E aqui vem o fardo do sofrimento. Fardo da tribulação. Vejam o que diz o texto, no versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia,
porquanto foi acima o quê? Das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Preste atenção, gente. O que Paulo está colocando aqui é que tribulação pode nos oprimir, pode nos achatar. Há situações de sofrimento que as pessoas passam, com doença dentro de casa, com sofrimento dentro de casa, que isso vai achatando, vai sobrecarregando, vai oprimindo. Vocês se lembram da história de Jó? E o seu sofrimento durou aproximadamente, segundo os entendidos, de 12 a 14 anos. De 12 a 14 anos sofrendo. Mas não somente sofrendo, as pessoas fazendo interpretação teológica do seu sofrimento. A Bíblia fala, abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 20, versículo 12, o outro tipo de fardo, bem contemporâneo. Mateus, capítulo 20, versículo 12. Parábola dos trabalhadores na vinha. Muito interessante essa expressão. Veja aí, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Aqui vem outro tipo de opressão, de sobrecarga, que é a sobrecarga de trabalho. Pessoas que vivem oprimidas, vivem debaixo de não apenas de um vício por trabalho, mas trabalhando opressivamente para poder sobreviver. Gente que está achatada, gente que está desesperada, gente que está desanimada, porque trabalha demais. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Diz a palavra de Deus: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Preste atenção, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações, o quê? Deste mundo. Veja bem, preste atenção. Aqui está falando que os pecados da orgia, pecados que estão relacionados à vida sexual, questão de bebedice, de bebedeira, e questões também de preocupações com os problemas da vida, isso pode sobrecarregar o seu coração. As consequências dessas práticas, desse estilo de vida, traz sobrecarga para o coração. Preste atenção. Jesus reconhece nesse versículo, preste atenção, as possibilidades de crentes viverem a opressão dos vícios. Dos vícios. Vocês estão me entendendo? Jesus está falando aqui para quem? Para crente. Crente que está oprimido, sobrecarregado com as preocupações dessa vida. Não tem agenda para as coisas espirituais, a sua mente, a sua agenda, o seu discurso, as suas atividades, tudo voltado para as coisas do mundo. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Paulo vai usar outro tipo de carga aqui. E aqui ele está mandando a gente levar. Esse texto é muito interessante. 6:2 diz o quê? Levai as cargas
uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Quer dizer, além da minha carga, eu tenho que levar a carga dos outros, Jesus? E ele está dizendo que se a gente levar, se a gente ajudar, nós estamos cumprindo o quê? A lei de Cristo. Quer dizer, nós agora somos transportadores de mala. Já pensou isso? Então a mulher diz, se ela disser assim para você, você é minha carga, tem que carregar você. Pense nisso em relacionamentos de chefe, de pessoas, de ambiente de trabalho. Coisas que nos oprimem, coisas que eu preciso carregar, que eu tenho que carregar e que tem que levar a carga dos outros. E Jesus ainda diz que se eu fizer isso, eu estou cumprindo a lei de Cristo. Mas veja o que diz lá o Salmo 32. Salmo 32. Versículos 3 e 4. Esse para mim é o pior. Ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes, o quê? Gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que significa isso? Significa as consequências da gente levar cargas, sermos pressionados pelo próprio Deus, pelo fato de, como crentes, nós termos pecados que nós não confessamos e que nós não buscamos perdão, culpas que nós carregamos, coisas que nós escondemos, e isso vai nos oprimindo. Diz aí que esse tipo de culpa, de pecado escondido, o que diz aí? Ele se tornou, ou me tornou, como sequidão de estio. Eu fiquei árido, eu fiquei esgotado, eu fiquei seco. Eu fiquei emocionalmente esgotado por causa de problemas espirituais, de pecados. Nós temos muitos outros fardos na Bíblia, mas eu queria dizer para você, o meu objetivo aqui não é fazer diagnóstico de nada. Meu objetivo aqui nesta noite é que nós entreguemos os nossos fardos para Jesus, que nós nos libertemos nesta noite desses fardos. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Jesus, segundo os comentaristas bíblicos, estava no final da tarde, vendo aqueles trabalhadores voltando do campo. Jesus faz uma oração de gratidão a Deus, mas ao mesmo tempo, a partir do versículo 28, ele faz um convite. É um convite universal. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Preste atenção. E Jesus Cristo está dizendo assim, para mim e para você nessa noite, entrega para mim os seus fardos. Entrega para mim isso que está te preocupando. Por isso que o salmista diz, bendito seja Deus, que dia a dia leva o quê? Os nossos fardos. E o que Jesus está convidando a mim e a você, é tudo isso que está oprimindo você, tudo isso que está achatando você, porque o convite é específico. Específico. Ele diz aqui, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai aliviar você. Ele vai trazer um analgésico para você.
Ele vai fazer com que você, que tire de você toda essa... É um alívio imediato. Alívio imediato, mas ele promete mais. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Substitua isso que está lhe achatando por uma vida de discipulado comigo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aqui é a figura do discipulado, é a figura dos dois animais que andam juntos, aquela peça de madeira que é colocada e os dois vão andando. Caminhe comigo. Ele faz uma promessa maravilhosa. Ele diz, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Preste atenção, alívio é uma coisa, é tirar o peso. Mas descanso para a alma é algo que complementa. Não basta ter alívio, nós precisamos ter o quê? Descanso. E nós só podemos ter descanso se nós o quê? Entregarmos para Jesus. Entregarmos para Jesus. Preste atenção, tudo isso que lhe oprime nesta noite, tudo isso que está oprimindo o seu coração, tudo isso que está achatando você, coloca isso, entrega isso para Jesus. Preste atenção, e para a gente se aliviar dos fardos, primeiro, nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Segundo, entenda o que o texto está dizendo. Entenda o que o texto está dizendo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o quê? O nosso fardo. Quem é que leva o nosso fardo? O Senhor. Eu contei, já contei aqui essa história de uma senhora que morava numa roça e que ela plantava verduras para vender na feira. E ela ficava esperando o caminhão passar, uma carona, para que ela fosse à cidade vender as suas hortaliças, as suas verduras. E um dia passou um caminhão, ela subiu no caminhão, mas ela continuou carregando aqueles fardos. De tal maneira que o motorista incomodado parou o caminhão e disse para ela, por favor, coloque esses fardos no caminhão, porque o caminhão carrega a senhora. Preste atenção. Eu não tenho condições físicas, espirituais, emocionais de carregar os fardos desta vida. Carregar fardo é lutar em vão. Então eu preciso parar de lutar em vão e eu tenho que entender que é Deus que vai levar o nosso fardo, é o Senhor que leva o nosso fardo. Eu não vou conseguir levar esse fardo. E é um texto da Bíblia que Jesus já carregou sobre si. Ele levou os nossos fardos, os fardos dos nossos pecados, os fardos das nossas preocupações, os fardos da nossa angústia. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. Eu não vou conseguir resolver a minha vida sem a intervenção de Deus, sem a intervenção de Jesus. Ele termina o texto declarando, Deus é a nossa o quê? Salvação. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5. Aqui é um sermão para estressado. Se é estressado, aqui está a solução. Quer dizer, eu sou, né? Então eu tenho que ler esse texto de vez em quando. Ansioso, eu sou. Bem-vindo. Primeira de Pedro, capítulo 5. Ele vai dizer uma coisa muito importante aqui. Nós temos a mania de carregar fardos porque nós somos o quê? Orgulhosos, soberbos. E para mim e para você, para nós entregarmos os fardos, nós precisamos o quê? Nos humilhar. E veja que coisa linda, que promessa maravilhosa Pedro coloca aqui.
Versos 6 e 7, vamos ler juntos? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Preste atenção. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante as pessoas? Não. Humilhai-vos debaixo. Ou submeta, se coloca. Sob o quê? A poderosa mão de Deus. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí ele fala uma coisa importantíssima. Porque quando a gente se humilha sobre a poderosa mão, a gente lança sobre ele, a gente passa para ele, a gente entrega para ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos o quê? Fardos. Entrega. Entrega. Eu queria desafiar você nesta noite a entregar seus fardos, suas preocupações, suas angústias, suas ansiedades para Deus nesta noite. Que você se apropriasse dessa verdade bíblica tão simples, tão objetiva, mas tão profunda. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Nós temos fardos diários. Não diz semana por semana, mês a mês. Ele fala dia a dia. Nós temos angústias, opressões, cargas que são colocadas sobre nós e que nós muitas vezes assumimos. Isso nos oprime, que isso nos achata, que isso nos despersonaliza, nos desumaniza. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Ele termina dizendo: Deus é a nossa salvação. Não existe outra solução, outra salvação para você. Não adianta buscar recursos em outras áreas, porque só Deus, Ele que nos carrega, Ele que carrega os nossos fardos, é Ele que está conosco dia a dia. E você como crente e eu como crente não podemos estar com o Senhor e ao mesmo tempo não deixando Ele carregar. Eu vou carregar não, entrega, transfere. Curve a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Você que está aqui nesta noite, que entendeu que essa mensagem foi para você. E você está vivendo opresso, oprimido, abatido, por situações, por relacionamentos, por dificuldades, qualquer que seja, isso está oprimindo você, está. Gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar, para nós orarmos juntos nesse momento, entregando para Deus o nosso fardo. Eu já estou de pé também. Eu tenho uns fardinhos aí, se vocês quiserem, eu dou para vocês. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor para dizer para o Senhor que nós não aguentamos mais. É muito, nós não temos estrutura para carregar o que nós estamos carregando. Mas a boa notícia que nós temos da Tua palavra nesta noite
é que eu não devo carregar os meus fardos, mas que eu devo entregar para o Senhor os meus fardos. E agora, pela fé, no poder do Espírito Santo, nós queremos depositar aos teus pés, lançar aos teus pés todos os nossos fardos. E pedir que nessa noite o Senhor nos alivie, o Senhor nos liberte. Que o Senhor possa trazer refrigério para a nossa alma. Que o Senhor possa nos levar para águas de descanso. Que o nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros seja um relacionamento leve. Um relacionamento de pessoas livres, de pessoas libertas, de pessoas transformadas pelo poder de Jesus. Deus, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. E o Senhor tem uma solução especial para cada um. Que cada um possa buscar em Ti sabedoria, instrução. E que sob as Tuas vistas nós possamos receber os Teus conselhos, para que possamos dirigir a nossa vida de uma forma abençoadora e abençoada. Queremos aprender de Ti, Senhor. Queremos ser Seus discípulos, porque o Senhor é manso e suave. Receba-nos nessa noite, Pai. Liberta-nos nessa noite. Transforma-nos nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.